Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos falar aqui o Evangelho segundo escreveu Mateus, ou melhor, o Evangelho que nós queremos entender que Mateus é autor, mas os eruditos não confirmam muito essa expressão, apenas em parte, né? Como nós vimos no vídeo passado. Nós vamos ver aqui que Mateus significa aqui presente de Deus, né? O seu nome. Quando ele se converteu, ele recebeu um outro nome. Era costume de quem mudava o seu caráter, o seu status, mudava também o seu nome, né? Aqui. Ele recebeu o nome de Levi, que significa unido, vinculado, ligado, né? Observamos aqui que Mateus, ele vai apresentar a genealogia puxando a linhagem de José, né? Mateus é o evangelho considerado, chamado de evangelho do reino de Deus, que apresenta Jesus como herdeiro do trono, né? Era um costume oriental mostrar os nomes conhecidos de várias gerações, né? E ele menciona aqui 42 gerações, um período de 2000 anos, né? Por exemplo, nós podemos ver aqui que ele apresenta de Abraão a Davi, 1000 anos, de Davi ao exílio, 400 anos, e esse exílio aqui é o exílio babilônico, do exílio babilônico até Cristo, 600 anos, né? São 3 etapas que demonstram situações diferentes ali em Israel. Israel aqui, o povo de Deus, os hebreus, Israel, os judeus, porque são 3 etapas diferentes mesmo, né? Mostra Israel aqui no tempo da monarquia, no tempo do cativeiro e a vinda de Jesus, né? São 3 tempos que nós podemos colocar no meio da pregação aqui detalhadamente, né? Faltou algumas gerações, porque, por exemplo, lá em Esdras faltam 6 gerações e por isso faltam alguns parentes aqui, antepassados de Jesus, né? Nós vamos ver aqui as referências sobre isso no livro de Esdras, capítulo 7, do versículo 1 ao 5, Esdras 2 e 62, e 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 3 até o 15, né? O interesse na genealogia era para saber se uma raça era pura, se o povo era realmente só um mesmo, ou se tinha mistura, se tinha pessoas diferentes no meio daquele povo, ou se não, houvesse dúvida de que alguém pertencia realmente àquela família, né? Os valores somados do nome, da letra Davi, diz assim, as letras do nome de Davi, DWD, elas ganham valores numéricos e elas somam o número 14. Então, Mateus usou essa estratégia aqui de 3 etapas de 14, né? E eles começam a dizer aqui que nós poderíamos colocar isso como se fosse 3 etapas da história da humanidade, né? Pregando dessa maneira, nós diríamos assim, que o homem foi feito para ser grande, nasceu para ter grandeza, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus, né? Diz aqui em Gênesis 1 e 27, isso quer dizer que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, é grande mesmo, né? Mas aí ele perdeu a sua grandeza com o pecado, né? A Bíblia diz que todos pecaram, e a Bíblia diz também, em Gênesis capítulo 3, mostra a queda do homem, né? O pecado. Depois o homem recupera a grandeza, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus estava ali resgatando o homem e a sua grandeza naturalmente nesse processo, né? Então, a genealogia, ela quebra aqui uma grande barreira, porque aparece aqui em Mateus o nome das mulheres, né?
que não era comum, porque as mulheres na antiguidade, elas nessa cultura, ela tinha pouco valor, era pouco considerada, né? As mulheres eram como propriedade de pais e maridos e faziam somente o que eles queriam, o que eles mandavam, né? Elas não tinham muita autonomia, né? Mas nós vamos ver aqui que aparece o nome, por exemplo, de Raabe, que foi a prostituta, né, de Josué 2,17. Ruth é a moabita, Ruth 1:4. Tamar, né, que seduziu seu sogro Judá ali, Gênesis 38. Batseba, que adulterou com Davi ali, em 2 Samuel capítulos 11 e 12, né? Isso mostra que Jesus veio quebrar algumas barreiras, né? Como já vimos essa entre homens e mulheres, a barreira entre gentios e judeus, né? Que os judeus não consideravam os gentios, eles chamavam até de cães, né? Tinha um ditado lá que eles chamavam os gentios de cães, né? E entre os santos e pecadores, né? Porque havia separação, muita separação entre os santos e pecadores, né? Veja que Maria estava prometida, né? Ela estava comprometida, depois ela passava pelo processo do casamento naquela cultura, compromisso, noivado, para depois ser o casamento, né? Isso aqui dá a ideia de que ela não conhecia José, clamai, soberfrai, derremastebia, ela não conhecia José como marido, ela não tinha vida conjugal, vida sexual, bem claro, né? Veja que eles acreditam aqui que o Espírito Santo teve, como diz o texto, a sua grande participação, que foi gerada, porque, por exemplo, Gênesis 1:1, Salmo 33:6, Salmo 104, versículo 30, né? Jó 33:4, mostra o Espírito de Deus como o Espírito que cria. A Bíblia diz que Deus envia o seu Espírito e ele cria, né? Então aqui faz parte da natureza de Jesus Cristo, que o Espírito gerou aquela criança ali em Maria, né? E nós vemos aqui também que o Espírito de Deus fez uma recriação, né? Ezequiel 37, de 1-14, o Vale dos Ossos Secos, nós vemos ali que Deus disse que colocava o Espírito ali, né? Naqueles corpos, depois que eles se ressuscitassem, recebessem nervo, peles, tendões, carne, e assim o Espírito de Deus seria colocado também, o Espírito seria colocado naqueles corpos, né? Nós vemos que Jesus, o nome que foi dado no versículo 21, capítulo 1, versículo 21, é um aperfeiçoamento ali de Josué, né? É uma forma grega de Yeshua, que quer dizer, Yeshua quer dizer o Senhor Jeová é salvação, né? Yeshua quer dizer que Jesus veio para salvar. Literalmente, a sua principal missão era salvar o povo dos seus pecados, como está escrito primeiro capítulo, versículo 21 de Mateus, né? E nós vemos que os versículos 18 e 25 comprovam a virgindade de Maria e que José só lhe conheceu depois que ela teve Jesus, né? Nós vamos ver no capítulo 2 de Mateus que Belém é a terra de Judá, né? Porém, havia uma outra cidade chamada Belém, essa na terra de Zebulon. Belém era uma cidade pequena, né? Ao sul de Jerusalém, uma distância de 10 quilômetros, né?
Também chamada de Efrata, né? Belém significa casa de pão. Estava entre as montanhas de pedras e calcário cinza, a 750 metros acima do nível do mar. A serrania tinha duas alturas nas extremidades e um centro baixo, né? Parecia ali um anfiteatro, né? Alguns eruditos fazem essa comparação aqui. Em Belém, Jacó enterrou Raquel, né? Então, e colocou um pilar com um aviso. Gênesis capítulo 48, 7 e Gênesis 35 e 20, né? Ali viveu também Ruth capítulo 2, versículos 1 e 2. Ali Davi teve o desejo de beber água da fonte de Belém, né? Roboão fortificou, esse de Davi está em 2 Samuel 23, 14, 15 e 16, né? E Roboão fortificou Belém. Há uma profecia sobre Belém em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Tu, Belém, terra de Judá, né? É muito pequena, mas de ti sairá o que há de ser rei ou o que há de apacentar em Israel, né? Veja que Belém é alvo de muitos momentos importantes na Bíblia e na história do povo de Deus, e também já tinha as promessas do nascimento de Cristo ali, né? Aí vem o momento em que Herodes o Grande vai aparecer na história aqui. Herodes era descendente de Esaú, né? E começou a reinar ali em 37 a.C., né? Morreu no ano 4 a.C., aproximadamente. Os romanos chamavam ele de rei dos judeus. Esse Herodes, ele não era de família real, mas ele prestou um grande serviço aos romanos. Os romanos colocaram ele ali para ser uma espécie de governador, né? E depois lhe passaram para rei, para lhe dar ali o consolo de ser um traidor do povo, embora que esse homem aqui, ele era uma pessoa muito mal, ele era como se ele fosse assim, sem sentimento, né? E as pessoas iam dando consolo. Primeiro colocar de governador, depois sair que ele era rei, mas ele não era de família real, apenas ali um consolo de forma para ir manipulando ele. Os romanos fizeram isso, né? Para ir controlando o seu território, né? Os judeus, ele era meio judeu e era meio idumeu, né? Ele era de duas raças ali, ele era misturado, né? No ano 40 ele recebeu o nome de governador, depois colocaram ele como rei, né? Vemos aqui que ele era tão mau que os romanos diziam que era melhor ser um porco no chiqueiro dele do que ser filho dele, para você ver como ele era ruim para seu próprio povo, sua própria família, né? Os astrólogos, chamados de magos, né? Eles tinham um envolvimento com a ciência, mas também tinham uma sabedoria ali misturada com outras artes espirituais também, né? Quando diz que viram a estrela, né? Um certo astrônomo chamado Kepler disse que ele acha assim que era a conjunção de Júpiter e Saturno na constelação de Peixe no ano 7, né? Antes de Cristo, né? Para nós isso era uma promessa cumprida, porque estava escrito lá em Números 24 e 17, essa referência fala que ia nascer uma estrela lá em Jacó. Nós vamos ler aqui na palavra de Deus para você entender. Números capítulo 24, versículo 17, havia ali a promessa de Deus que ia nascer ali uma estrela, né? E uma estrela diz aqui, diz assim, uma estrela procederá de Jacó, né? Uma estrela procederá de Jacó. Então, esta palavra de Deus veio se cumprindo literalmente se cumprindo aqui em Mateus, né? Jesus teria por volta de 2 anos e José e Maria teriam ficado 40 dias ali na manjedoura,
o tempo da purificação, né? E nós vemos que os homens chegaram por causa da necessidade que eles tinham que ficar um tempo de preparação ali, né? Existe aqui o momento de adoração, que os homens chegaram para adorar. Aqui alguns dizem que são 3 astrólogos, né? Eles chegaram 3 magos para adorar. Eles trouxeram presente: ouro, que representa a realeza; incenso, que representa o sacerdócio, né? Jesus era sacerdote da ordem de Melquisedeque, e ele era rei porque os próprios magos dizem: vimos a sua estrela, a estrela onde está o rei dos judeus, pois vimos a sua estrela, né? E mirra significa aqui o sacrifício, porque sabiam que Jesus iria morrer, de acordo com o procedimento e as profecias bíblicas. Jesus ia morrer e iria ressuscitar ao 3º dia, e a mirra representa ali o embalsamamento. Aqui nós vamos ver que os magos e também José, Maria e Jesus estavam ali avisados para não voltar pelo mesmo caminho que Herodes queria. Eles voltaram por outro caminho, né? Eles desceram ali para o Egito. José e Maria e o menino Jesus desceram para o Egito e passaram 2 anos, né? No máximo 2 anos, até a morte de Herodes, né? Belém era tão pequena que os eruditos acreditam que naquela época, onde mataram as crianças, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, houvesse no máximo, talvez no máximo, entre 20 e 30 crianças de 2 anos para baixo, né? E isso não diminui a maldade, o crime, né? Mas o volume era de aproximadamente 30 pessoas, 30 crianças de 2 anos para baixo, né? Tem aqui uma citação em Mateus de Jeremias 31:15, dizendo que Raquel estava chorando e não queria ser consolada porque os seus filhos já não existem mais, né? Estava chorando os seus filhos, mas eles já estavam mortos, né? No versículo 19 diz assim que Jesus teria nascido do ponto de vista teológico, né? Jesus teria nascido entre 4 ou 7, né? Antes de Cristo, né? Mais ou menos o ano que Jesus nasceu aí, entre 6 ou 7, não é 4. A morte de Herodes foi no ano 4. Vamos corrigir aqui. A morte de Herodes, anos 4. E Jesus teria nascido entre 6 ou 7, ou seja, Jesus teria 2 anos aqui de idade quando Herodes veio a falecer também, né? Teria 2 anos de idade. Nazaré é a palavra hebraica nascer, que significa nazareno, né? Jesus foi do Egito para Nazaré, né? Nessa época aqui, ele vai para a cidade de Nazaré. Alguns chegam a dizer que Nazaré não era, na verdade, uma cidade, mas um vilarejo, né? Do hebraico nascer, quer dizer renovo, né? Um dos títulos messiânicos, Isaías 11:1, diz que Jesus era um renovo, né, de Jessé, do tronco de Jessé. É algo interessante que Jesus morou ali em Nazaré esses anos todos, né, até chegar aos 30 anos de idade, e ele foi quase como esquecido, ignorado. Ninguém importava muito com ele, não. Ele apenas, provavelmente, como toda pessoa normal, ajudava ali o seu pai, né? Provavelmente. João Batista, né? Ioanã, quer dizer, Deus teve misericórdia. O nome de João Batista aqui significaria Deus teve misericórdia, né?
nós vemos que Mateus vai apresentar aqui o reino de Deus, né? João Batista pregando, né, vai dizer que é chegado o reino de Deus e o povo vinha se batizar, né? É chegado o reino dos céus, o reino dos céus. É o único evangelho que apresenta o reino de Deus como o reino dos céus, né? E João denunciava ali os pecados, né? E chamava o povo à justiça, né? João era vindo da parte de Deus, ele era um homem que ele veio no poder ali de Elias, né? Ele veio ali para preparar o caminho. Nós conseguimos dizer aqui que João, ele foi criado ali pelo deserto da Judéia, junto com os beduínos, criadores de cabras, né? Ele esteve ali por muito tempo. João era mais velho que Jesus 6 meses, né? A religião dele era essênios, né? Que era uma das 4 religiões da época: fariseus, saduceus, zelotes e essênios, né? Esse João, ele pregava muito forte, e a mensagem principal dele nós podemos dizer que estava ali em Isaías 40, versículo 3, né? Só a voz do que clama no deserto. Essa é a mensagem dele, né? Endireitai os vossos caminhos. João era assim, a mensagem dele, ele era bem direto, né? Ele mostrava onde estava o erro do povo. E as suas vestes, né, pareciam com as de Elias, segundo Reis, capítulo 1, versículo 8, né? Aquelas vestes com o que nós chamamos de pelo de camelo, né? Não é aquela parte grossa, mas a parte mais fina, né? Porque se fosse aquela pele grossa lá, aquela parte grossa, não suportaria o calor do deserto, né? Nós vamos ver aqui que o povo confessava os seus pecados, era um hábito para poder se batizar, porque tomava base ali na palavra de Deus, em Levítico. Os sacerdotes pegavam as pessoas e colocavam as mãos sobre um bode que era oferecido, né, chamado de bode emissário, e esses sacerdotes, eles pegavam aquilo ali e colocavam a mão sobre aquele animal, confessavam os seus pecados. Um dos bodes, que eram 2, um era sacrificado para perdão dos pecados, para encobrir o pecado, porque o sangue de animais não perdoava, ele apenas encobria, né? E o outro era mandado para o deserto, né? Era mandado para lugares desertos. Então, assim, eles continuavam assim, misturando um pouco as coisas, de sorte que esse Elias, esse João Batista, quando batizava, o povo confessava os seus pecados. Vamos ver aqui na palavra de Deus que depois que João Batista vai batizando as pessoas para arrependimento do pecado, vai aparecer ali uns fariseus, né? Se fazendo de bonzinho, porém, pelo entendimento da palavra, João já está virado com eles, porque eles vinham com engano ali, com hipocrisia. E João dizia: raça de víbora, quer dizer, filho de Satanás, filho do diabo, vocês vieram aqui se batizar para me enganar aqui, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: produzir frutos dignos de arrependimento. João pregava duro, né? Pregava a verdade. E aí ele disse: olha, eu vos batizo com água, mas para arrependimento ali. Mas quem vem um aí após mim, que eu não sou digno de desatar a sua sandália, que ele vos batizará com Espíritos Santo e com fogo, né? E ele tem na sua mão a pá e limpa a eira. João foi preso, né? E quando João foi preso, aí Jesus se retira da Judéia e vai para Galiléia, né? Jesus percebeu que a prisão de João ali no castelo de
Massueiro era um risco para o seu ministério, e ele se retira para a Galileia, né? Ele foi ali, saiu de Nazaré, da sua cidade, que chega a ser um vilarejo entre as montanhas, e foi para a cidade de Cafarnaum, né, à beira do mar, na terra ali, nos confins de Zebulon e de Naftali, né? Isaías 9, 1 e 2 já falava desta retirada, desse translado aí. Observamos aqui que Jesus ele vai para a terra da Galileia, e Galileia ela passou por uns tempos assim nas mãos dos pagãos, né? 164 a.C., Simão Macabeu expulsou os sírios da Galileia. Algo mais interessante aqui é isso aqui: em 104 a.C., Aristábulo reconquistou a Galileia e obrigou a todos os habitantes a circuncidar-se. Ele tornou que se quisesse ou se não quisesse, agora você vai ser judeu ou prosélito mesmo na marra, né? Aristábulo era um tanto cruel. Nós vamos ver aqui também que Jesus saiu a pregar, só que o termo pregar significa que a pessoa iria aborrecer. Então, o termo mais usado passou a ser querúxia, que significa proclamação, né? Proclamação do reino de Deus. Nós vamos ver que faz diferença, porque como Jesus estava pregando verdades que doíam, então a palavra pregação ia aborrecer aqueles que não queriam, né? Então usou-se o termo querux, que designa alguém que vai em nome do rei levar a mensagem, né? Então a mensagem estava sendo pregada, e então hoje nós somos aqui esses tal de querux, que são os mensageiros de Deus em grego, mensageiro do rei Jesus, né? Quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Jesus dizia que está próximo o reino de Deus. A palavra grega aqui seria egiken, que quer dizer chegou, está próximo, né? Essa palavra egiken, do grego chegou, está próximo, né? Está aqui ele, o reino de Deus já está aqui. E os homens ainda não entendiam que o reino de Deus não era o reino material que eles queriam sobre questões políticas e administrativas, né? O reino de Jesus, ele disse: o meu reino não é deste mundo, né? O mar que nós falamos ali, Mar da Galileia, ele teria 20 quilômetros de comprimento entre norte e sul e 13 quilômetros de largura leste e oeste, né? Jesus pregando por ali, ele achou algumas pessoas pescando e ele chamou para ser seus discípulos, né? Eles estavam lançando a rede, né? Existem vários tipos de rede, né? Existe a pesca com a linha e a pesca com a rede, né? E existem pelo menos dois tipos de rede: a rede de lançar, né? Que é uma rede de 3 metros de diâmetro, e o nome dela em grego seria amfiplestron, né? Amfiplestron. Anote aí, isso é AM, né? Amfiplestron. E a rede de arrasto seria sanguiné, né? A rede de lançar, os homens usavam ela. A rede de arrasto era amarrado em navios, né? Para ser puxado, né? Então a diferença aqui para os pescadores, a diferença, né? Jesus chamou 4 discípulos que estavam ali na pescaria, né? Os discípulos que são chamados aqui matetes, são aqueles que estão sendo ensinados, né? Depois eles passam a ser apóstolos, e apóstolo significa enviados, hein? Então uma promoção eclesiástica. Muita gente chega na igreja hoje, amanhã já quer ser pastor, mas tem que passar por um processo de crescimento. Primeiro, novo convertido ali, congregado, depois membro, depois vai ver se tem chamado para ser
cooperador, depois diácono, depois presbítero, eu sou presbítero, né? Depois evangelista e depois ministro do evangelho, né? Dependendo da igreja que você segue, o procedimento é esse, né? E aqui nós vemos um crescimento nos apóstolos, né? Nós vemos que os homens que eram pescadores, eles tinham algumas qualidades que interessavam a Jesus: paciência, perseverança, coragem, né? Saber o momento certo para fazer a coisa certa e adequar a isca ao tipo de peixe, né? E manter-se muitas vezes em oculto, né? Um bom pescador se mantém em oculto. Então, aqui está características que interessavam a Jesus, e interessam a um bom pescador, a uma pessoa que tem chamado para o ministério, para a casa de Deus. Essas características são importantes, né? O templo era unicamente para apresentar os sacrifícios, né? Mas nas sinagogas haviam ensinos, onde Jesus mais ficava era nas sinagogas, né? Conhecidas como universidades populares. Ali eles aprendiam as coisas da lei, né? De Moisés. E Jesus começou a ensinar eles ali nas sinagogas, né? Os cultos na sinagoga começavam com oração, depois a leitura da lei e dos profetas, feita por um membro da congregação. Em terceiro, um sermão ou discurso, que poderia ser feito por qualquer pessoa, né? Jesus, ele sempre esteve ali nas sinagogas e ensinava, né? A diferença é que os fariseus, por exemplo, eles ensinavam, mas Jesus não só ensinava. Jesus, além de ensinar, além de proclamar, ele proclamava o evangelho, ele ensinava, ele curava, expulsava demônios. Então, o ministério de Jesus era completo, diferente dos fariseus, que, além de ensinarem, também não faziam nada, né? Eles eram hipócritas. Jesus acusou eles muitas vezes de hipocrisia. Meu irmão, minha irmã, estes são os primeiros 4 capítulos do Evangelho segundo Mateus, um resumo teológico para nosso aprendizado. E eu quero te convocar para que você fique comigo. Todos esses dias eu tenho ficado um pouco em jejum, em oração, clamando a Deus para nós juntos aprendermos mais e receber a bênção do Senhor. Se você observar esta palavra, você vai ser muito abençoado. Se você aprender isto que está sendo passado aqui, embora com poucos recursos, eu estou apresentando o que há de melhor. Eu estou acompanhando o estudo de um homem muito profundo que foi professor de uma universidade em outro país. E esses estudos são muito profundos. Eu quero que você se envolva com a palavra de Deus. Eu sou profeta, sou ungido, Deus usa com cura, libertação, achar no Espírito, milagres. Porém, sem a palavra de Deus é impossível a gente caminhar no mundo que nós vivemos, no reino espiritual. Precisamos da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.